santos, oferecendo garantias escritas que eximiam das dores do purgatório. Também se podia comprar de um bispo a absolvição de anos de castigo no purgatório, quando se reparava uma igreja, se construía uma ponte, ou cercava um bosque, tanto como recitando certo número de preces, ou fazendo peregrinações para ver as relíquias dos santos. Pouco depois da eleição do Papa Leão X, Miguel Ângelo apresentou-lhe com um desenho determinado da Basílica de São Pedro em Roma. E a venda de indulgências chegou a ser um meio atrativo para cobrir as enormes despesas desse empreendimento. Na Alemanha, o Papa encomendou as vendas ao persuasivo monge dominicano João Tetzel. A chegada de Tetzel à fronteira de Saxônia perto de Wittenberg em 1517 desencadearia os eventos que sacudiriam os mesmos fundamentos da Igreja de Roma. Certamente que a Igreja no século XVI havia se afastado da verdadeira fé e necessitava desesperadamente uma reforma. Mas isso requeria alguém que tivesse a coragem de enfrentar a organização eclesiástica mais poderosa que o mundo jamais conheceu. Martinho Lutero era exatamente esse homem. Foi na véspera do Dia dos Santos, no dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero decidiu cravar as suas 99 teses na porta da igreja de Wittenberg. A sua decisão não poderia ter sido melhor, porque no dia seguinte os peregrinos se congregariam na igreja para ver a extensa coleção de relíquias sagradas que pertenciam a Frederico o Sábio, doutor de Saxônia. Em exposição, havia um fragmento de madeira, supostamente da Arca de Noé, um pouco de fuligem do ardente forno de Babilônia, um pedaço de madeira da manjedoura de Jesus, alguns pães da última ceia, um galinho da sarça ardente de Moisés e mais 19.000 ossos santos. Mas o mais importante era que ver esses artefatos resultava em indulgências para a redução do purgatório até 1.902.202 anos e 270 dias. Apesar de que Lutero talvez só tentava usar as suas teses para debates acadêmicos, ele não pensou na facilidade do prelo de Gutenberg. No espaço de 2 semanas, as suas teses contra as indulgências, a proclamação do poder papal, foram lidas por toda a Alemanha. Em poucos meses, todos os cristãos conheciam seus escritos. Para Lutero, só a ideia das indulgências era repugnante, pois sendo ainda um monge inexperiente, ele havia chegado a um esgotamento mental e físico, pelo seu ardente esforço para alcançar o perdão dos seus pecados. Se alguma vez um monge pudesse chegar ao céu pela vida monástica, seria eu. Mas ao ler o Novo Testamento, ele descobriu algo surpreendente. Foi descobrir que o perdão dos pecados é uma dádiva de Deus, e não algo que se compra ou se ganha. O reconhecimento dessa exultante verdade da salvação pela fé chegou a ser a pedra angular da Reforma. E fez com que Lutero reconhecesse que o clero nunca poderia ser o mediador entre Deus e seu povo, como a igreja ensinava e praticava. De onde emanaram essas convicções? Não foi por decreto dos papas ou concílios, senão pelo estudo da sola Escritura, da Escritura somente. No entanto, a autoridade papal deu pouco mérito às crenças desse diabo vestido de monge.
Ele foi excomungado em junho de 1520 e os seus escritos foram condenados ao fogo. Foi nesse tempo que Lutero concentrou os seus estudos das Escrituras nas profecias de Jesus, Daniel, Paulo e João. Com respeito à ascensão do Anticristo, os capítulos 7 e 8 de Daniel e a descrição de Paulo sobre o homem do pecado, em 2 Tessalonicenses 2, receberam atenção especial. Logo em 1521, Lutero produziu sua primeira obra escrita relacionada com a profecia. Os fundamentos da reforma tinham que estar firmemente ancorados na verdade profética. Ao identificar o Papa como anticristo em 1521, Lutero uniu a sua voz à de muitos ilustres eruditos da Bíblia que existiram antes dele. Homens como o pregador John Millet, que 150 anos antes havia cravado um cartaz à porta da antiga catedral de São Pedro em Roma, declarando que o anticristo já havia tomado seu lugar na igreja. Poucas coisas neste mundo são mais poderosas que a verdade profética em tempo de cumprir-se. Sendo fortalecido pelas profecias de Daniel, Lutero estava agora preparado para a sua hora mais brilhante. Ao fim de março de 1521, ele recebeu uma citação do novo imperador do Sacro Império Romano Carlos V para comparecer diante dele na dieta ou parlamento que se convocaria na cidade alemã de Worms. Sentado com os 3 de seus amigos sobre a palha de uma carruagem emprestada, ele entrou na cidade onde a multidão deu-lhe as boas-vindas. Me pergunto como o tivessem tratado hoje. A audiência tomaria lugar num local perto da grande catedral. O que uma vez foi um majestoso edifício já não existe. Mais de 400 anos atrás era uma estrutura magnífica para essa assembleia. Hoje só existe um jardim. Mas o lugar foi marcado por esta placa. Nunca antes, em nenhuma época, um humilde monge havia comparecido em frente de tantos reis, príncipes, nobres, deputados, embaixadores, barões, senhores do reino, bispos e prelados da igreja. Lutero não tinha nada mais que a sua fé em Cristo e as Escrituras. Quando lhe pediram que lhes dissesse dos seus escritos, ele pronunciou as palavras que sacudiram o mundo. A menos que as Escrituras e o meu raciocínio me convençam, eu não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, porque eles se contradizem. A palavra de Deus cativou a minha consciência. Eu não posso, nem quero retratar-me em nada, porque ir em contra da consciência não é correto, nem prudente. Mantenha minha palavra, não posso mudar. Ajuda-me, Deus. Amém. Um só monge contra a antiga e quase universal opinião da humanidade, mas essa consciência, cativada pela palavra de Deus, jaz no coração da reforma da igreja. É notável que na dieta de Worms, Lutero não foi acusado de ensinar uma nova heresia, senão de apoiar a opinião de outros que vieram antes dele. Dentre eles estava o estudante inglês John Wycliffe, que foi chamado a estrela da manhã da reforma. Wycliffe dedicou-se ao estudo da verdade conforme ele encontrou nas escrituras em latim. Ao ser nomeado mestre da Universidade de Balliol, em Oxford, ele muitas vezes pregava na faculdade e foi-lhe dado o título de doutor do Evangelho. No seu estudo sobre Daniel, ele também identificou o sistema papal como um anticristo. Mas os seus comentários contra o clero fizeram com que fosse despedido de Oxford. Para a surpresa dos bispos ingleses, isso não diminuiu a sua influência. Como reitor aqui em Lutterworth,
Leste Shia.